dia, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro de 2016. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia para você. Eu sou Nolan Robertos. Um projeto de lei que está no Senado abre 3 novas possibilidades para o trabalhador sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O texto da lei condiciona o uso do dinheiro para pagamento de curso de nível superior, de cirurgias consideradas essenciais à saúde e de empréstimos consignados. Hoje já existem possibilidades para se utilizar o FGTS como em demissões sem justa causa, o financiamento da casa própria e tratamentos de saúde. Ao justificar sua proposta, o senador Eduardo Amorim lembrou o elevado grau de endividamento do trabalhador e o nível de desemprego. Você concorda com as novas possibilidades para o uso do FGTS? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use sempre a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Desemprego sobe, chega a 11,8% e atinge 12 milhões de brasileiros. Supremo Tribunal Federal rejeita a revisão da aposentadoria para quem voltou a trabalhar. Agora, o governo analisa se vai pedir o ressarcimento aos cofres públicos daqueles que tiveram a aposentadoria recalculada. Pesquisa aponta que as piores rodovias do país estão no norte e no nordeste. Mais da metade das estradas brasileiras tem problemas como buracos, curvas perigosas, falta de placas e de acostamento. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. E a gente abre essa edição do Link Record News com uma notícia que atinge diretamente o bolso dos brasileiros. Os juros cobrados no cartão de crédito bateram todos os recordes e já ganham do cheque especial. Notícia nada boa, né, Lidiane? São quase 500% ao ano. Com o aumento, já tem muito consumidor desistindo de ter um cartão. A fatura do cartão de crédito era de R$ 1.779 em fevereiro. Sem dinheiro para quitar, o comerciante pagou o quanto pôde, entre R$ 600 e R$ 1.000 por mês. 6 meses depois, o valor, em vez de cair, aumentou. Isso é uma coisa que é inacreditável. Acho que só nesse país que acontece isso. Você fica enricando só os banqueiros. Quem deixou a dívida do cartão de crédito rolar em setembro pagou o maior juro desde 2011, 480,3% ao ano. O cheque especial também bateu recorde no mês passado e atingiu a taxa mais alta desde 1994. Os juros cobrados ao ano foram de 324,9%. Com a economia parada e o desemprego aumentando, os bancos cobram juros mais altos para compensar o risco de levar um calote. Enquanto a atividade econômica não for retomada, a tendência é de mais aumentos nos juros. Com esses juros, se a pessoa, por exemplo, pega R$10 mil, fica no cheque especial, fica por 3 anos mais ou menos, ele vai conseguir ter o seu primeiro milhão de dívida. Segundo o Banco Central, pelo 4º mês seguido, a inadimplência no país se manteve estável. Para quem se enrolou com o orçamento, a dica é buscar empréstimos com juros menores para quitar a dívida ou até vender algum bem. O Leonardo procurou a operadora do cartão de crédito e renegociou a dívida. Eu não tenho mais cartão de crédito. Já bloqueei tudo, já joguei tudo fora porque não tem condições. Vou usar o mínimo possível do meu ganho e já era, não vou usar mais cartão. Além desses juros altíssimos, outra péssima notícia. A taxa de desemprego no Brasil aumentou de novo, agora para 11,8% no terceiro trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, a taxa estava em 8,9%. No segundo trimestre, o nível de desocupação era de 11,3%. Isso foi o que apontou o IBGE. A população desempregada no terceiro trimestre aumentou 33,9% em relação a um ano antes, para 12 milhões de pessoas, um acréscimo de 3 milhões. A renda média recebida pelo brasileiro em todos os trabalhos foi de R$ 2.015 no terceiro trimestre, queda de 2,1% um ano antes. E um projeto de lei que está no Senado abre 3 novas possibilidades para o trabalhador sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O texto da lei, que é discutida no Senado Federal, condiciona o uso do dinheiro para pagamento de curso de nível superior, de cirurgias consideradas essenciais à saúde e de empréstimos consignados.
Bom, hoje já existem possibilidades para se utilizar o FGTS como em demissões sem justa causa, o financiamento da casa própria e tratamentos de saúde. Ao justificar sua proposta, o senador Eduardo Amorim lembrou o elevado grau de endividamento do trabalhador e o nível de desemprego. Bom, diante dessa questão, colocamos para você a enquete do dia. Você concorda com as novas possibilidades para o uso do FGTS? Para votar, você entra nas redes sociais, no Twitter, Facebook, da Record News. Comente também, participe, sempre utilizando a hashtag #LinkRecordNews. Você também pode mandar sua opinião pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. A gente segue agora com outros destaques do noticiário, falando da desaposentação. O Supremo Tribunal Federal rejeitou essa possibilidade, a possibilidade dos aposentados que continuam a trabalhar receberem pensões maiores, a chamada desaposentação. Agora, o governo analisa se vai pedir o ressarcimento aos cofres públicos daqueles que tiveram aposentadoria recalculada. A Wanda se aposentou por tempo de contribuição em 2006. Mesmo aposentada, ela continuou no mercado de trabalho. Foi uma decisão minha porque a gente precisa, né? Porque se a gente aposentar, a gente recebe muito pouco. E era mais uma renda que eu tinha. No ano passado, Wanda entrou na justiça pedindo a desaposentação. Queria aproveitar os 10 anos trabalhados. O benefício passaria de R$ 2.100 para mais de R$ 5.000. No julgamento, os ministros analisaram várias situações, entre elas a de quem se aposenta, volta a trabalhar, continua contribuindo e logo depois pede que a aposentadoria seja recalculada, tomando por base as novas contribuições e assim tentar aumentar o valor do benefício. Mas, por 7 votos a 4, prevaleceu a tese de que a desaposentação só pode vir com mudanças na lei. Cabe ao legislador infraconstitucional a opção pela concessão ou não da desaposentação, respeitados os limites constitucionais. A decisão foi um alívio para o governo. Segundo dados da Advocacia Geral da União, se a desaposentação passasse, o impacto nas contas públicas seria de 7,7 bilhões de reais por ano. Bom, agora uma boa notícia, Lidiane. As chamadas de telefones fixos entre cidades vizinhas vão deixar de ser cobradas como interurbanas e terão o mesmo valor de ligações locais já a partir do próximo domingo. Isso é muito bom, hein, Nolan? E vai valer para quase 600 municípios brasileiros. Mais detalhes agora com o repórter Douglas Dias. Olá, pessoal do Link Record News. As chamadas entre essas cidades vão ficar até 60% mais baratas, isso dependendo do tipo de contrato que o consumidor fizer. A mudança vale para 587 municípios e a região de São Paulo, a cidade de São Paulo, por exemplo, está contemplada com isso. E as chamadas para Diadema e Guarulhos passam a ter custo de ligações locais. O mesmo vale para a região metropolitana do Rio de Janeiro, em que Niterói e Duque de Caxias vão também ser ligações locais. Uma ótima notícia para o consumidor que vai economizar e a lista completa dessas cidades está no site da Anatel. Voltamos para o estúdio da Record News. Obrigada, Douglas, pelas informações. Vai economizar e vai poder ligar, né, para os parentes de cidades próximas, todo mundo mais harmonizado ali, mais harmonizado e gastando bem menos. Muito melhor, né? Bom, você já deve ter percebido que o preço do cafezinho disparou nas padarias. Em Belo Horizonte, o valor varia mais de 50%. Quem dispensa um cafezinho? Ninguém, eu acho. Porque um cafezinho é uma das melhores coisas que tem, né? Ele é bem-vindo a qualquer hora. De manhã, então, dá aquela energia. O cafezinho anda meio amargo ultimamente. E não é falta de adoçar, não. É o preço mesmo. Aqui em Belo Horizonte, a variação é de 150%. Ele é encontrado de 80 centavos até R$ 2,00. É o que revela uma pesquisa realizada este mês em 20 padarias. Esta padaria tem um dos preços mais baratos da bebida, R$ 1,20. Esta outra, onde os serviços e aluguel são mais caros, o valor também fica entre os mais baixos, R$ 1,25. A mesma pesquisa também consultou os preços dos lanches. A maior variação ficou por conta do pão com manteiga, 180%, de R$ 1,00 até R$ 2,80. Na sequência, o café com leite, mais de 169%, variou de R$ 1,30 a R$ 3,50. Em contrapartida, o produto com menor variação de preço foi a manteiga de 500 gramas, de R$ 14,90 a R$ 19,90. A gente não tem muito tempo para pesquisar, né? Acaba tendo que gastar mais dinheiro mesmo. E
as piores rodovias do país estão no norte e no nordeste. É o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte. Mais da metade das estradas brasileiras tem problemas como buracos, curvas perigosas, falta de placas e de acostamento. A pior rodovia do Brasil é a BR-155 no Pará. E não é difícil adivinhar o porquê. Olha só a quantidade de buracos. Todas são péssimas. Buracadas, sem sinalização, horríveis. Muito ruim, mal sinalizada. Para mim tem que melhorar muita coisa, está muito ruim mesmo. As piores rodovias estão na região norte, 76,6%. Em seguida, aparecem o Nordeste, 63,1%. Sul, Centro-Oeste, 59,3%. E Sudeste, 44,6%, onde estão as melhores. A rodovia dos Bandeirantes, que liga São Paulo a Limeira, no interior, foi considerada a melhor estrada do Brasil. O governo federal, até o mês de setembro, investiu quase 6 bilhões de reais nas estradas. Mas ainda não foi o suficiente. Um dos grandes problemas é a falta de sinalização. E estrada ruim mexe com o bolso do brasileiro, com um aumento de até 25% no preço do frete. Muita coisa a gente compra pela internet, já chega por transporte, por correio, mas tudo isso passa pela estrada de qualquer jeito. Aumentou lá, aumenta aqui. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a 11ª fase da Operação Acrônimo. Agentes saíram às ruas para cumprir 10 mandados de busca e apreensão e 10 de condução coercitiva. Mais detalhes agora com a repórter Raquel Rocha. Oi, Raquel. Oi, Nolan, bom dia. Um dos alvos é o empresário Benedito Oliveira, conhecido como Bené. Ele foi levado a depor por supostamente estar escondendo informações na delação premiada. Ele é investigado desde o início da Acrônimo em 2015. Os mandados desta quinta-feira serão cumpridos no Distrito Federal e em outros 3 estados, aqui em Minas Gerais, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. A operação investiga um esquema de desvio de dinheiro em campanhas eleitorais envolvendo agências de comunicação e também gráficas. O governador Fernando Pimentel é um dos investigados da Operação Acrônimo. Muito obrigado, Raquel, pelas suas informações. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, entrou com 2 ações no Supremo Tribunal Federal. Ele contesta a Operação Metis, que prendeu policiais do Legislativo suspeitos de barrar investigações da Lava Jato. A crise entre o Senado e o Judiciário pode ter novos capítulos. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, marcou para a semana que vem o julgamento de uma ação que vai decidir se quem é réu pode ocupar cargos da linha de sucessão da presidência. Se o Supremo decidir a favor da ação, isso pode influenciar diretamente a situação do presidente do Senado. Renan Calheiros é o segundo na linha sucessória e responde a 11 inquéritos no STF. Bastaria que ele virasse réu para que perdesse o comando do Senado. Em resposta, Renan entrou com uma ação no Supremo questionando a decisão do juiz de primeira instância. Anunciou que quer votar logo a lei sobre abuso de poder e ainda quer que a Câmara vote a proposta que determina o fim da aposentadoria compulsória para juízes envolvidos em crimes graves. Eu quero colaborar para que essa centelha não se transforme num grande incêndio. Quando eu falei no juiz Eco, eu não estava referindo o juiz que autorizou o mandado de prisão. Eu disse que não pode a democracia ficar exposta a qualquer momento, a qualquer hora, a decisões extraordinárias de qualquer juiz Eco. E o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e também o ex-ministro do Turismo, Henrique Alves, viraram réus em um processo de corrupção na Caixa Econômica Federal agora. E o repórter Alessandro Saturno explica como funcionava esse esquema. Alessandro? Olá, pessoal do Link Record News. As acusações se baseiam em delação premiada na Lava Jato do ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto. Cleto disse que ficava com 4% da propina, enquanto que Eduardo Cunha levava 80%. Segundo informações que
que estão sendo apuradas, essas irregularidades teriam sido cometidas entre 2011 e 2015. Henrique Alves, que indicou o Cleto para a diretoria da Caixa, é acusado de se beneficiar de dinheiro depositado na Suíça e que não foi declarado. A defesa de Eduardo Cunha disse que a delação premiada não tem nenhuma credibilidade. Os advogados de Henrique Alves garantiram que a inocência do ex-ministro será provada. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado, Alessandro Saturno. E viaturas da polícia em Porto Alegre estão sendo usadas como celas improvisadas. Sem espaço nos presídios, os presos passam horas dentro do carro à espera de uma vaga em frente às delegacias. Tem preso dormindo no banco de trás, no porta-malas. Preso dentro de viatura há mais de 24 horas. E estar sozinho no veículo é um privilégio que pode durar pouco. Conforme a Brigada Militar for prendendo, mais terão que dividir o mesmo espaço. Estamos em frente ao Palácio da Polícia, em plena Avenida Ipiranga, uma das mais movimentadas de Porto Alegre. E aqui a gente consegue reparar pelo menos 5 viaturas da Brigada Militar completamente paradas, com presos dentro como se fossem celas. A medida foi adotada por causa de outra que também não está correta e não deu conta do recado: trazer os presos e mantê-los nas celas das delegacias de pronto atendimento. Um efeito dominó provocado pela falta de vagas nos presídios do estado. Uma consequência previsível, afirma o presidente do sindicato que representa os policiais civis. Esse caos que está acontecendo agora na segurança pública, isso iria acontecer. As celas das delegacias, elas não são presídios, né? Não tinham condições de abrigar presos como estavam sendo abrigados. E ia chegar um momento que nós não teríamos mais locais para botar os presos dentro das delegacias. A associação que representa os brigadianos também lamenta a situação e reforça que o papel da Brigada Militar não é esse. A Brigada Militar cabe o policiamento ostensivo, preventivo, fardado. O atendimento de ocorrência que nós estamos passando aqui é um verdadeiro vexame. O secretário de Segurança Pública do Estado admitiu que a situação não pode seguir como está e prometeu uma solução urgente. Um grupo de trabalho foi formado e terá até 30 dias para apresentar soluções e alternativas para os problemas do sistema prisional gaúcho. Delegacia de polícia não é prisão, ela pode até ficar preso lá 24 horas. 48 horas, mas não é essa prisão continuada. Delegacia não é presídio. E a polícia tenta acabar com o tráfico de drogas no maior aeroporto do país, o Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Só nos 6 primeiros meses deste ano, as apreensões superaram 1 tonelada de drogas. Nos últimos 2 dias, as polícias recolheram 15 quilos de cocaína e anfetamina. 11 pessoas foram presas, entre elas o funcionário de uma companhia aérea. Preste atenção neste homem. Ele é funcionário de uma empresa aérea e trabalha no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Depois de manobrar o veículo, ele desce, se aproxima de uma bolsa que já tinha passado pelo raio-x e tira a etiqueta de identificação. Ele se afasta, mas em seguida volta, tira mais uma etiqueta e depois vai embora. Dentro da bolsa, os policiais encontraram uma mochila com quase 7 quilos de cocaína. O funcionário foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele entrava na área de segurança com a droga amarrada ao corpo e depois colocava dentro de bagagens que já tinham sido vistoriadas. A mala, neste caso, seguia para Londres, onde outra pessoa já estaria pronta para pegá-la. De janeiro a julho deste ano, a Polícia Federal apreendeu mais de 1 tonelada de droga aqui no aeroporto de Guarulhos. Durante esse período, 189 pessoas foram presas. Em todo o Brasil, esse é o aeroporto com maior número de flagrantes de tráfico internacional. E eles acontecem de várias maneiras. Em um desses casos, uma brasileira de 26 anos tentava embarcar para a Espanha com 3 garrafas de cachaça. Mas os policiais fizeram os testes e encontraram cocaína diluída ao produto. Uma outra brasileira de 21 anos escondia uma substância branca no fundo falso de uma mala. Os equipamentos da Polícia Federal apontaram que era anfetamina. Há também os casos de estrangeiros presos ao tentar desembarcar com documentos falsos. No mais recente, 7 cubanos foram flagrados com vistos dos Estados Unidos e passaportes peruanos falsificados. Análise desse caso agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, depois do Porto de Santos, é o principal ponto
do envio de tráfico de drogas do Brasil para o exterior. Pessoas que são contratadas para que levem as drogas amarradas ao corpo, pessoas que são contratadas para encaminhar drogas com as malas e outras pessoas que são contratadas dentro do próprio aeroporto para trabalhar para as quadrilhas de traficantes. E foi o que aconteceu com a descoberta deste homem que entrou com a cocaína, pegou uma mala que já tinha passado pela fiscalização, já estava pronta para ser embarcada num avião e quando ele colocou a cocaína dentro desta mala, ele foi preso pela Polícia Federal. No mês passado, 4 funcionários também do setor de bagagens foram presos porque estavam no esquema do envio de drogas para o exterior. A droga entrava através dos caminhões de lixo, de recolha de lixo, e uma vez dentro do aeroporto, essas pessoas se encarregavam de colocar a droga nas balas para que elas fossem despachadas para fora do país. A coisa parou? Claro que não parou. A polícia continua investigando. Existem outros funcionários que estão sendo investigados, que ligados à quadrilha do tráfico de drogas, que é o tráfico de drogas pequeno. É o tráfico das formiguinhas que eles dizem, poucos e poucos quilos. Como também no próprio aeroporto foi presa uma pessoa que estava levando cachaça brasileira para fora. Aí quando disseram, para quem é a cachaça? Não, eu tenho um amigo que adora a nossa cachaça. Só que dentro da cachaça havia mais de 5 quilos de cocaína diluída dentro desta bebida e essa pessoa também foi autuada em flagrante. Só para se ter uma ideia, só no ano passado, mais de 1 tonelada de cocaína foi apreendida no Aeroporto Internacional de Guarulhos, cocaína que ia para o exterior. Agora imagine essa situação. Você viaja, deixa seus animais de estimação em um hotel e quando volta, um dos animais desaparece. Isso foi o que aconteceu com uma família da zona leste da capital de São Paulo. Por isso, é muito importante se certificar de que o local onde você vai deixar os bichinhos é realmente adequado para os animais e se o local tem permissão para funcionar. Fofo é o nome desse cachorro da raça Poodle. Está desaparecido desde julho deste ano. Os donos dele, Luiz e Vânia, pagaram para o Fofo e outros 4 cachorros ficarem em um hotelzinho próprio para animais enquanto não estavam em casa durante uma semana. Um funcionário foi buscar os cachorros, mas resolveu levá-los para a própria casa, sem a permissão dos donos. Como o lugar provavelmente não tinha estrutura adequada para receber os cãezinhos, Fofo acabou fugindo. Ele fugiu no domingo, dia 10 de julho, já há 3 meses. E já tinha fugido no sábado o Espiga, que é parceirinho dele. Mas foi recuperado no próprio sábado. Mas no domingo aconteceu isso que para nós é uma tragédia. Deveria ter verificado mais, ter pesquisado mais para ver se realmente podia confiar ou não. Com tantas opções de hotéis e até creches para receber os bichos de estimação, é preciso ter muito cuidado ao escolher um local. Cada detalhe é importante e pode fazer a diferença na estadia dos hóspedes. Abre uma porta, fecha, abre a outra. São 7 para ter certeza de que se um dos animais escapar, não irá tão longe. São as chamadas porta-gaiolas, que dividem as áreas com pequenos portões para dificultar o trânsito dos bichinhos. A segurança é apenas um dos cuidados a serem observados antes de deixar o animal aos cuidados de outras pessoas. Se você é uma cliente e eu estou entregando o seu cachorro para você, a guia está na minha mão. Na hora que eu passo para você, eu aviso, estou soltando a guia. Porque aquele ambiente é um ambiente muito informal, as pessoas vão querer bater um papo, elas estão mais relaxadas. Ela vai prestar muito mais atenção no que eu estou falando do que na atitude dela segurar a guia. Então a gente avisa, estou soltando a guia. Para estar em segurança, é preciso também pensar no bem-estar do animal. Escolher um lugar com sol e sombra, bastante água e também brinquedos para que eles possam se divertir. O zootecnista explica que os animais devem passar por uma adaptação antes de serem deixados em algum lugar. Não adianta o hotel fazendo ser super legal, sendo que a criança não consegue ficar lá e se divertir, né? E tem cachorros têm simpatia e antipatia. A gente tem que saber quem são os grupos que se dão bem. Na hora de dormir, o ambiente deve ser fechado e aconchegante. Nesse momento, também é importante ter alguém na supervisão. Não tem como falar em bem-estar de cachorro, lugar seguro, sendo que as pessoas não sabem o que é bem-estar e não sabem o que é segurança. Então é um treinamento constante. Observe se os funcionários são bem preparados. Eles vão precisar agir rápido caso aconteça alguma confusão. Desde filhote a Quest, essa Beagle de 4 anos e meio frequenta o mesmo hotelzinho. Thaís pesquisou muito antes de escolher. Ela frequenta o mesmo lugar há 4 anos e meio, que é basicamente a idade que ela tem. Eu conheci diversos lugares em São Paulo e eu me deslocava muito
para chegar até o lugar que eu escolhi, porque foi o único lugar que eu confiei em deixá-la. De olho em todos esses detalhes, dá para viajar sossegado. O seu animalzinho vai se sentir tirando férias também. Muito bem, bichinhos seguros, agora o assunto é com relação às crianças, porque a Academia Americana de Pediatria faz um alerta. Bebês de até 1 ano e meio não devem assistir à TV ou mexer em tablets e celulares. Difícil hoje em dia, hein, Lidiane? Só que está comprovado que o contato exagerado com a tecnologia prejudica o desenvolvimento das crianças. Quem vê nem pensa que tem 2 crianças na casa. Eles ficam quietinhos, quase imóveis, olhos vidrados nas telas. Mas a Academia Americana de Pediatria recomenda controlar o conteúdo e o tempo de exposição das crianças às tecnologias e revisou as regras. Bebês com até 18 meses não devem ser expostos às telas. De 2 a 5 anos, uso limitado a 1 hora por dia. E a programação deve ser apropriada à idade. A partir dos 6 anos, cabe aos pais determinar a quantidade de tempo, mas sempre com monitoramento dos conteúdos. Esse tempo curto de exposição não é porque as tecnologias trazem prejuízos físicos, como sobrecarregar a visão. É essa passividade toda atrás das telas que é o problema. O bebê que ele fica só exposto à tela, só assistindo alguma coisa, ele assume uma postura passiva. É na sala, no quarto, na varanda. Os dedinhos não param. Às vezes eu tenho festa, eu tenho minhas coisas para fazer, eu deixo eles aqui na sala, os dois. Um com tablet, o outro com celular e a TV ligada. Não tem como. Aí eles se intertem um pouco e eu consigo trabalhar. Mas se seus filhos estão praticamente viciados em tecnologia, a dica é promover pelo menos 1 hora diária de brincadeiras e atividades que façam a criança se movimentar. O desenvolvimento cognitivo, os jogos, esses jogos de estratégia, eles fazem um desenvolvimento cognitivo muito bom. Só que o desenvolvimento não é só desenvolvimento cognitivo. É desenvolvimento cognitivo, psicossocial e motor. Para uma pessoa ser bem desenvolvida, ela precisa ter todas as áreas. Amanda tem tentado seguir essa regra e já viu que traz bons resultados. Eles chegam da escola, a gente já sobe, se troca e a gente vai para a piscina. Quando está o tempo bom, agora é esse que está sendo o nosso programa. E aí acaba facilitando, a gente passa um tempo mais juntos e eles não ficam tanto em TV, em tablet, essas coisas. Em Piracicaba, no interior de São Paulo, foi inaugurada a fábrica do Aedes aegypti do bem. O mosquito vai ajudar a combater a dengue, o zika vírus, a febre chikungunya e também a febre amarela. Por semana, serão produzidos 60 milhões de mosquitos. Nesta fábrica de 5.000 metros quadrados em Piracicaba, no interior paulista, vão ser produzidos mosquitos. Isso mesmo, e não são poucos, 60 milhões por semana. E a produção já começou. Um mosquito geneticamente modificado que ajuda a combater doenças como dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus. O mosquito macho mudado geneticamente cruza com a fêmea. Os filhotes dessa relação morrem antes da fase adulta. Assim, a população de Aedes aegypti, que transmite doenças, diminui. Eles saem prontos daqui para serem lançados em qualquer local. Caso o local seja mais distante do que Piracicaba, a gente tem condições de transportar as pupas daqui para outras cidades, podendo distribuir para o Brasil inteiro. A experiência foi pioneira em Piracicaba, onde o Aedes do bem foi solto. Os casos diminuíram em até 92%. Caso, acho que em mais de 100 casos no bairro Secap em Piracicaba, nós tivemos uma redução aí, acho que uma média de 2 pessoas. Então é um índice bastante relevante. Segundo o Ministério da Saúde, este ano, o Brasil já registrou 1.438.000 casos da doença. Também foram notificados 236 mil de chikungunya e 200 mil de zika vírus. Nosso mosquito vai mudar o jogo na luta contra a Aedes aegypti. Muito bem, agora a hora da gente tirar dúvidas de português. Meio cansado ou meia cansada? Menos ou menos? Seja ou seja, Nolan. Bom, quem explica pra gente essas e outras questões é o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC de São Paulo. Doutor, bem-vindo mais uma vez aqui no Obrigado, obrigado, bom dia a vocês, bom dia aos telespectadores. Mais uma vez para sanar algumas dúvidas e cada vez menos
cada vez menos deixar a língua portuguesa como uma pedra no sapato, né? Seja dos telespectadores, das pessoas aqui do estúdio, que eu sempre pego muito no pé de todo mundo aqui, brincando, mas para a gente cada vez mais, né, entender a língua portuguesa, né? Hoje eu separei, como vocês disseram, algumas coisas específicas, até de dúvidas que os telespectadores mandaram. Eles estão mandando mensagem, estão escrevendo, estou muito feliz com a participação. Principalmente, como eu disse na terça-feira, porque as pessoas estão se preocupando mais em acertar a língua portuguesa. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, foi o que eu falei, de ter a língua na mão, saber usar numa situação formal, numa situação informal e ter o conhecimento. Acima de tudo, a gente tem que dar para todos acesso a um conhecimento de língua portuguesa. Isso é o ponto mais importante, tá bom? A primeira, então, que eu separei foi a questão do meio e do meia. Se a gente tiver possibilidade de colocar a ilustração, eu agradeço, ó. Meio e o meia. Esse é um detalhe importante, alguns dos exemplos que eu coloquei aqui até vão deixar a situação mais clara. Veja, meio, no sentido de advérbio, aí eu coloquei algumas expressões entre aspas, aí significa um pouco, um tanto, mais ou menos, um tanto. Portanto, se é advérbio, ele é invariável. Veja o exemplo. Os jogadores estão meio decepcionados com o resultado da partida. Veja que a gente pode substituir por um pouco, um tanto, mais ou menos, né? A porta está meio aberta. Eu não estou dizendo que ela está metade aberta, eu estou dizendo que ela está um pouco aberta, né? Percebe a diferença? Por exemplo, lá nos jogadores, eu não estou dizendo que eles estão metade decepcionados. Eu estou dizendo que eles estão um pouco decepcionados. Então, quando tem essa ideia de um pouco, o meio ele é invariável, porque ele é advérbio. Então, ele não vai existir na forma de meia. Então, eu, por exemplo, se eu trocasse os jogadores por as jogadoras, por exemplo, da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, as jogadoras estão meia decepcionadas? Não, porque nesse caso é um pouco, então se mantém no masculino, nesse caso só meio. Fico claro, acho que com esse exemplo de um pouco, de um tanto, fica mais claro. Meia, quando o meio no masculino for usado no sentido de metade, que era o que eu estava dizendo agora, ou seja, com uma relação numérica, aí sim ele vai variar de acordo com o termo a que ele se refere. Veja, hoje eu vou almoçar, e esse exemplo é bacana, meio-dia e meia. Tem muita gente que fala assim, ó, eu vou almoçar meio-dia e meio. Eu fico pensando, se eu fizer as contas matemáticas, vai ser meia-noite, né? Porque meio-dia mais meio-dia vai dar meia-noite. Mas o que significa esse meia? A relação desse meia é com hora, não é isso? Meio-dia e 30 minutos, que é metade de uma hora. Veja, não é um pouco de uma hora, é metade de uma hora. Por isso, meio-dia e meia hora. Agora, usando meia como metade, a hora mesmo não deveria ser meio-dia, deveria ser meia, né? Porque é metade exatamente do dia. É claro que é um... Claro, mas aí a relação, eu entendi o seu exemplo, ele é bem interessante, mas o importante é a gente entender, igual eu escrevi aqui, com o termo ao qual se refere. No caso aqui, o meio está se referindo dia, e dia é masculino, o dia. Aliás, tem essa dica para passar para as pessoas. Muita gente acha que a palavra que termina com A é feminina, a palavra que termina com O é masculina, e confunde tudo. Você pega, por exemplo, foto. Foto termina com O e você fala a foto. Poeta termina com A e você fala o poeta. Dia termina com A e você fala o dia. Então a gente tem que pontuar nesse sentido. Veja o segundo exemplo. Ela venceu a prova depois de nadar meio quilômetro. Veja de novo, metade de 1 quilômetro. E aí o exemplo de baixo, só para contextualizar, a meia maratona vai acontecer em fevereiro. Né? A questão dos esportes, que a gente fala bastante aqui. A meia maratona. Por quê? Porque é um pouco de maratona? Não, é metade de um metade, exato. Então, quando se referir à metade, ele pode variar ao termo que se refere, ou seja, no masculino e no feminino. Quando significar um pouco, um tanto ou mais ou menos, significa que ele é um advérbio. Portanto, ele não vai variar entre masculino e feminino. Esse ficou claro? Tranquilo? E aí vamos para a próxima ilustração que eu coloquei, que é o menos e menos. Bom, vamos colocar assim, eu não gosto muito de dizer, menos não existe. Menos é um erro. Sim, é um erro do ponto de vista gramatical. Não é que não existe, existe, mas é o erro. Então, o erro existe. Quando a gente diz assim, não, a palavra não existe, eu falo assim, gente, a palavra existe, senão as pessoas não errariam e não a usariam. O que acontece é que ela não é padronizada na gramática. Veja, o menos ele quer dizer o quê? Em menor quantidade, menor intensidade. Então, eu coloquei aqui, ó. Quando a gente quiser se referir a alguém, alguma coisa em menor número, em menor quantidade, a gente usa menos. Portanto, ela é uma palavra que não tem variação de gênero, masculino e feminino, e nem variação de número, singular e plural. Veja o exemplo aqui embaixo, que eu coloquei com a questão no masculino e no feminino. Veja, aquele aluno, no masculino, é menos inteligente, é o menos inteligente da turma.
Se eu trocar para aluna, não vai mudar absolutamente nada. Aquela aluna é a menos inteligente da turma, porque, como eu disse aqui, a palavra menos não possui flexão de gênero e nem de número. Então, a gente não pode dizer, do ponto de vista gramatical, a gente não pode dizer aquela aluna é a menos inteligente. No caso, é menos inteligente. Tranquilo? Menos, então, do ponto de vista gramatical não existe. Não existe, é um erro. Como eu digo, a palavra existe para a gente saber que existe o erro, é isso que eu quero dizer, mas ela está errada completamente. Tá bom? Eu separei mais uma ilustração antes de falar do seja e do seja, do esteja e do seja, que é do caçar e o caçar. Ou seja, o caçar com cedilha e o caçar com 2 S's. Sempre lembrando, o caçar com cedilha é aquele de perseguir, apanhar, vivo ou matar até, né? É proibido caçar animais silvestres, né? Então, essa questão da caça que é proibida, por exemplo, essa questão de caçar um animal, você vai colocar com cedilha. Caçar o animal seria com cedilha. Agora, algo que a gente costuma ver no noticiário político, né? Algum político, algum deputado, algum vereador teve o mandato cassado. E esse caçar não é de apanhar vivo ou morto. Esse caçar é de retirar, ó, tornar sem efeito, anular, cancelar. Esse caçar é com 2 S's. Esse é um erro muito frequente que as pessoas cometem em redações, etc. Eu já vi, inclusive, alguns sites de notícia cometerem esses equívocos aí, especificamente devem ter cometido bastante, né? Esse erro ultimamente, com a nesse ano de 2016, de com a quantidade de cassações, e veja que interessante, cassações com 2 S's e depois com cedilha, né? A quantidade de cassações foi muito grande, então a quantidade de erros, porque as pessoas não têm às vezes essa informação ou esquecem, etc. E a gente está aqui para lembrar, e aí tem essa questão do caçar e do caçar. Alguns caçados com 2 S's se dizem caçados com cedilha pela justiça. É isso que acontece. Alguns se dizem assim, apanhados vivos ou mortos pela justiça. Você pode, em algum caso, a gente até estava brincando aqui, utilizar o caçar com cedilha. Estão querendo me caçar, ou seja, me apanhar vivo ou morto. Nesse sentido. Né? Obrigado. Perseguir. E aí, se for anular o mandato, aí é o caçar com 2 S. Agora, se ele está se referindo a perseguir de alguém atrás dele para querer pegar de qualquer jeito, aí o caçar é com cedilha. Até a nossa editora-chefe, Aline Rocha, conversou com a gente e disse que na infância dela o professor passou o seguinte, que esse caçar com cedilha era para imaginar ali uma flechinha no rabicho do cedilha, isso, justamente por ser uma isca ou alguma arma utilizada ali na caça, justamente para ser fixado esse conceito de que então caçar animais ou enfim, alguma coisa do gênero. Eu acho sempre interessante quando os professores buscam alternativas para alguma questão ficar fotografada na mente do aluno. Isso é muito legal, né? Tem algumas questões que ela lembra, como por exemplo a Aline falou, ela lembra daquela aula, olha que marcante que foi. Eu costumo dizer assim, quem dá aula precisa marcar a vida das pessoas. Precisa ser aquela aula que o aluno sai de lá e fala, nossa, essa aula aqui eu saí e tem esse movimento. Então, isso é muito importante. O professor tem essa missão de, quando o aluno está em sala de aula, tocar o coração do aluno para o aluno realmente sair com, eu falo muito isso, desejo de aprender. É isso que eu fico mais feliz quando eu entro aqui, todo mundo começa a perguntar uma coisa, perguntar outra, a gente começa a conversar. Eu fico muito feliz porque é o desejo de aprender. Então, se o nosso quadro aqui está suscitando esse desejo de aprender nas pessoas, eu digo para vocês que o intuito, o objetivo está completamente alcançado. Rodrigo, a gente tem uma pergunta aqui de um nosso telespectador. Ele um telespectador, é o Danilo de Campinas. Ele pergunta se devemos utilizar obrigado ou obrigada. Perfeito. A pergunta é bastante relevante. As pessoas na oralidade cometem muito esse equívoco. E no caso, o obrigado e obrigada, você faz a concordância, né, com o gênero. Então, eu vou dizer para você muito obrigado e você vai dizer para mim, como mulher, muito obrigada. O homem diz muito obrigado, a mulher diz muito obrigada. É importante a gente dizer isso porque tem uma relação de gênero aí na língua portuguesa. E como eu disse antes, com o exemplo do poeta, da foto, do dia, questão de gênero em língua portuguesa não tem necessariamente a ver com o sexo, masculino ou feminino. No entanto, algumas palavras, como essa questão do obrigado, obrigada, tem uma relação. Se for uma mulher, diz obrigada. Se for o homem, diz obrigado. Danilo, né? Danilo, obrigado por mandar dúvida, à tua disposição. Pode mandar mais que eu estou aqui para responder. Uma vez alguém me disse, professor, nem me lembro se foi um professor realmente na escola, disse o seguinte, que esse obrigado
vem do me sinto obrigado a te agradecer. E aí, como eu sou homem, eu me sinto obrigado. Vem da, né? E a Lidiane, como mulher, me sentiria obrigado. Porque faz a concordância de gênero. Foi muito bem colocado. Tem uma palestra de um professor português que veio ao Brasil, é muito legal. E ele diz assim, em língua portuguesa, quando a gente fala assim, o obrigado e o obrigada, com essa concordância de gênero que você citou, tem uma relação até de sentido profundo, de se sentir obrigado, de falar assim, eu quero realmente te dizer, ó, obrigado, né? Então essa relação é bacana, obrigado mesmo, assim, o agradecimento em português tem essa raiz de assim, eu me sinto obrigado a te agradecer porque você fez tanto bem para mim que eu quero te fazer de volta esse bem. Então tem essa relação, depois eu trago um trechinho dessa palestra, é muito legal, desse professor português de Portugal, né? Que veio aqui no Brasil e conversou isso com a gente, mas tem exatamente a ver com o que você mencionou. Agora a gente aprende tudo isso para que o nosso futuro seja melhor ou seja melhor? Ah, tem com certeza, aí não tem nenhuma dúvida, seja melhor. E essa questão é importante, também tem o esteja, ou seja, não existe o esteja, não existe naquele sentido do erro, né? Não existe o esteje, não existe o seja. Seja e esteja. Agora, por que acontece isso? As pessoas fazem, às vezes, analogia com outras palavras, né? Você pega, por exemplo, a criança, quando você fala assim para a criança, eu fiz, eu faço. Não é assim? Aí você vai falar, eu sei, a criança vai e diz, eu sabo. Porque ela faz analogia com algumas outras palavras que têm construções similares. E o caso do seja e do esteja, ela pega alguma outra palavra que tem essa questão da vogal E, faz analogia e acaba falando. Isso gera na sociedade, né, nos falantes de língua portuguesa, com muitas pessoas acabam usando esse, vamos colocar entre aspas, erro. O que a gente tem que ter a visão clara é, alguns erros lá atrás já se transformaram hoje em regras do português. Você vê, eu já citei aqui, por exemplo, se eu começo hoje a minha fala dizendo assim, a gente não tem problema. Tem gente que em casa fala assim, mas que professor de português é esse que fala problema ao vivo para todo o Brasil, né? Mas veja, com certeza, problema está errado, óbvio, do ponto de vista gramatical, a palavra certa é problema, mas veja, eu vou só colocar posso colocar só uma, vamos chamar assim, uma polêmica, assim, veja, você tem a palavra igreja, que foi originada do latim ecclesia. Tanto que quando a gente fala aqui assuntos relacionados à igreja, a gente diz que os assuntos são eclesiásticos, não é isso? Se a gente pegar as outras línguas que vieram do latim, por exemplo, espanhol é iglesia, ou seja, mantém esse L, não é isso? Em francês é eglis, mantém esse L. Em italiano, por exemplo, é chiesa, não tem o L, mas não vai para o R, só em português veio o R. Então, quem me garante, e aí é na polêmica, brincadeira que eu estou fazendo, quem me garante que há 200 anos, quando alguém falava igreja, o pessoal falava, tá errado, é igreja, porque a origem era com L. Então, a gente tem até a palavra escravo, né, que veio do latim esclavum, que vai gerar em inglês slave, que chega em português escravo. Então, veja, o que lá atrás, às vezes, é um erro, depende dos usuários e da continuidade, pode se tornar até algo dicionarizado. É importante a gente ter essa visão para a língua portuguesa ser legal, ser bacana e a gente poder conversar. Professor, chegou mais uma pergunta. Mais uma pergunta, que bacana. A Marcela de Diadema quer saber a diferença entre Marcelo. Desculpa, Marcelo. É que a gente está falando de masculino e feminino aqui, né? Marcelo, vamos lá. Marcelo, me desculpa. Ele pergunta a diferença do mal com L e do mal com U. Essa é bem tranquila, né? O mal com L e o mal com U. O mal com U é adjetivo. Quando eu falo lobo mau, por exemplo, ele é mau, é o adjetivo que eu dou a ele é com U. E o advérbio, por exemplo, eu vou dizer, ela escreve muito mal, ou seja, ela escreve de uma forma equivocada. Aí tem gente em casa que fala assim, professor, obrigado pela dica, mas eu não consigo lembrar a diferença entre advérbio e adjetivo, né? Você falou, mas você não me ajudou. Então, veja, para você não errar mais, quando você quiser falar mal, né? Você substitui por bem ou por bom. Sim. Simplesmente assim. Então você vai falar, se você conseguir substituir por bom, nesse caso que eu citei, um lobo bom, por exemplo, eu não diria um lobo bem. Eu diria que o lobo é bom ou o lobo é mau, certo? Bom vai combinar com mal com U. E o bem vai combinar com mal com L. Por exemplo, ela escreve muito mal. Você ficou com dúvida se é mal com L ou com U. Substitui. Ela escreve muito bom ou ela escreve muito bem? Ela escreve muito bem. Portanto, se é muito bem, na contrapartida vai ser mal com L. Mal com L combina com bem, mal com U combina com bom. Adjetivo e advérbio. Eu sei que tudo isso é muito bom, tanto é que muitos telespectadores e internautas estão enviando mensagens, mas o nosso tempinho aqui na TV é curto. Sim. Lembrando que o professor Rodrigo volta toda terça-feira e toda quinta, justamente para esclarecer as dúvidas de você que está aí em casa. Então, Rodrigo, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço, um abraço por Marcelo, não é isso? Um abraço por Marcelo que mandou a dúvida.
Estamos nas redes sociais, Record News, professor Rodrigo Maia, Instagram, Facebook, né? Todas as redes para a gente atender os telespectadores. Eu estou à disposição. Hoje é quinta, né? Então, terça-feira que vem eu estou de volta mais uma vez aqui no Link Record News. Muito obrigado a vocês e aos telespectadores. Obrigado mesmo. Obrigado, professor. Obrigada. Obrigada. Bom, a gente vai para o intervalo agora e no próximo bloco você vai ver que levantamento do Fórum Econômico Mundial aponta que o Brasil levará um século para equiparar o salário de homens e mulheres. E ainda os transtornos e prejuízos causados pelas fortes chuvas em São Paulo. Os detalhes em instantes aqui no Link Record News. Muito bem, Link Record News de volta na sua tela agora, 11 horas e 50 minutos e a gente volta com interatividade. Interatividade, hoje o tema aborda exatamente uma medida que é analisada pelo Senado, dando mais possibilidades de uso ao Fundo de Garantia do Trabalhador, ao FGTS, por tempo trabalhado, né? Tempo de serviço. Já há possibilidades, então, do trabalhador utilizar o Fundo de Garantia para alguns fins e agora, então, há também a possibilidade que é estudada para que ele utilize esse valor para pagamento de curso superior, cirurgias essenciais à saúde e também quitação de empréstimos consignados. Perguntamos para você na enquete de hoje se você concorda com essas novas possibilidades de uso, então, do FGTS. Hashtag Link Record News pelas redes sociais para votar e colocar o que você pensa ou ainda faça isso utilizando o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Já tem participação. Tem participação sim, a gente vai dar uma olhadinha aqui então no nosso WhatsApp. Leandro de São Paulo, capital, diz o seguinte: sim, afinal de contas o dinheiro é nosso, podemos usá-lo da maneira como acharmos melhor. E uma faculdade, por exemplo, é fundamental para o futuro das pessoas. Leandro, obrigado pela sua participação. Tem mais mensagem agora da Aline de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sim, podemos usar o dinheiro da maneira como quisermos. O dinheiro é do trabalhador por direito. Obrigada, Aline, pela sua participação. Larissa, de Manhuaçu, Minas Gerais. Não, os brasileiros, no geral, não têm controle sobre os gastos. O FGTS guardado sempre foi uma garantia. Agora, com essa possibilidade, muitos desempregados não terão como se manter. A opinião da Larissa. Larissa, muito obrigado. Tem mais participação agora do Clésio de Pomerode, Santa Catarina. Sim, pois usar o dinheiro que é nosso de direito para pagar juros de um empréstimo, por exemplo, é justo, segundo o Clésio. Obrigada pela participação. Faça como eles, então. Siga participando com seu voto, o que você pensa sobre o assunto e ao longo da nossa programação, mais momentos de interatividade. Bom, agora a gente fala de chuva, né, Lidiane? As fortes chuvas típicas do verão têm causado transtornos e prejuízos. Durante o temporal de ontem, o bairro da Lapa voltou a ficar às escuras, isso na capital de São Paulo. Nolan, essa foi a segunda vez em menos de 7 dias que a região teve fornecimento de energia afetada pelo temporal. Luz por aqui só a dos faróis dos carros e é rápido. Depois que eles passam, a escuridão volta de novo. Essa é a rotina da Lapa, na zona oeste de São Paulo. Durante a chuva forte sempre tem apagão e quem fica no prejuízo é o comércio. Esse restaurante de comida japonesa teve que dispensar os clientes. Tivemos um prejuízo porque as maquininhas não funcionaram. A gente tem uma grande maioria dos nossos clientes que pagam em débito e em crédito e tivemos que ficar com um prejuízo, né? O pessoal não tinha dinheiro, teve que ficar na pendência, né? Pagar depois. O motivo do temporal, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência, foi o calor que fez durante o dia. Apesar de rápida, a chuva teve força o suficiente para interromper a energia elétrica e fazer a padaria fechar as portas mais cedo. Pode estragar muita coisa, né, se não vir logo. Assim que a chuva terminou, as equipes da Eletropaulo começaram um trabalho aqui no bairro da Lapa. Uma delas é essa aqui. Esse ponto é o da Rua Tito. Agora são 1h15 da manhã. O que eles estão fazendo? Esticando os fios de telefonia, porque essa árvore não aguentou a força do vento e um dos galhos caiu sobre a fiação de telefonia. Essa fiação ficou muito baixa e corria o risco de algum caminhão passar por aqui e enroscar nesses fios. As equipes percorreram 6 pontos do bairro para que tudo voltasse ao normal. Essa situação já tinha acontecido na semana passada, quando moradores precisaram recorrer às velas para garantir um pouco de luz. 3 horas depois do temporal, a rede voltou a funcionar. Alívio misturado à insegurança. A meteorologia prevê chuva forte em São Paulo nesta quinta-feira. Essa região ela sofre muito com isso, né? É uma região
tanto insegura quanto sem manutenção alguma da parte da Eletropaulo. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta daqui a pouquinho. Até já. Até já. Link Record News de volta na sua tela, agora meio-dia em ponto. Uma boa tarde para você que nos acompanha. Voltamos com mais informações para você, porque uma pesquisa apontou que metade dos meninos e meninas de 4 a 6 anos de idade não toma café da manhã. Pois é, e a nutricionista Renata Buzini conta quais são as consequências de pular essa refeição, isso para o desenvolvimento das crianças. O café está na mesa, mas até que apareça alguém para ocupar as cadeiras, isso leva um tempo. Depende muito do incentivo de Cristiane, que traz as 2 filhas. Ela diz o quê? Que não tem fome. Às vezes está com dor de barriga, às vezes está com dor de cabeça, às vezes está enjoada. Sempre tem uma... Sempre tem uma desculpa. A primeira refeição do dia dá um trabalhão, principalmente para Isabela, de 5 anos. Não é todo dia que ela come facilmente assim. Uma mordida tipo um golinho de café. Só uma mordida? É. Por quê? Porque assim. Pouca fome? Um estudo revelou que quase a metade das crianças entre 4 e 6 anos de idade não toma café da manhã. A pesquisa foi feita no Brasil e aponta ainda a falta de fome pela manhã como a principal justificativa. Queixa que esta nutricionista ouve com frequência em consultório. Ela é especialista em nutrição infantil e ressalta o risco de pular a refeição, que é considerada a mais importante do dia. Quando a criança não toma o café da manhã, ela tem uma chance maior de desenvolver o sobrepeso ou a obesidade. Por quê? Quando ela não consome o café da manhã, a próxima refeição que ela vai fazer vai ser uma refeição provavelmente numa quantidade maior do que é necessária para aquela refeição específica. Para muita gente, maior até do que a dúvida sobre o que servir no café da manhã é a incerteza sobre a quantidade dos alimentos para essa refeição. A Renata preparou aqui algumas porções. Esse é o ideal? Esse é o ideal. São 3 exemplos, todos eles com uma fruta, com um carboidrato e com uma fonte de laticínio. As porções servem como exemplos do que pode compor um prato equilibrado para a criançada. Tudo tem que ter negociação com as crianças, né? Não vamos forçar nada, mas sempre negociar, conversar, explicar os motivos, que é muito mais legal. Bom, agora a gente faz uma pergunta. Quem nunca teve medo de ir ao dentista? Medo de sentir dor, e daquele barulhinho, Lidiane, teve o motorzinho? E quando o problema, então, é o canal, né? Aí o medo aumenta ainda mais. É verdade. Bom, eu não sei o que é esse motorzinho, porque, felizmente, eu nunca obturei nenhum dente, Nolan. Mas, para tirar dúvidas sobre isso, a gente recebe aqui hoje o nosso colunista, Dr. Flávio Farias. Doutor, boa tarde. Obrigada boa tarde. Mais uma vez pela participação. Obrigado a vocês pela participação também. Doutor, o que é o tão temido, aliás, canal? Então, para a gente falar sobre canal, precisa entender um pouquinho o que é o canal. Eu trouxe sempre esse manequim, o manequim ele me ajuda muito e é o manequim que a gente acaba usando no consultório para explicar para os pacientes o que funciona. Então, cada dente é considerado um órgão dental. O órgão ele precisa ter alimentação. O que alimenta o dente? É a inervação, ele é inervado e por vasos sanguíneos. Então, se você vê essas fitas coloridas aqui, eles vão entrando na ponta de cada raiz. E isso nada mais é do que uma associação dos vasos sanguíneos e dos nervos. Eles penetram no dente, eles conformam o quê? A polpa dental. A polpa dental, ela está bem no centro do dente, que nem eu mostro aqui, ó. Se eu mostrar aqui, vocês veem a polpa dental. Ela fica bem no centro do dente. Quando existe alguma cárie ou algum processo que vai fazer o quê? Que vai atingir essa polpa ela morre. Ela não aguenta esse processo. Então, a infecção da cárie, ela chega até a polpa. Então, a polpa, ela como consequência, muitas vezes dá dor. Tá? Por quê? Porque como o dente é uma câmara fechada, ele fisicamente ele não pode inchar, e quando há uma inflamação, o que acontece com os vasos? Eles aumentam de volume, eles começam a latejar. Então, esse latejamento empurra o nervo contra a parede do dente e dá muita dor de bater a cabeça na parede mesmo. E o tratamento de canal é o quê? É remover esse nervo, é tratar o dente por dentro, removendo esse nervo e obturando esse local. Porque daí você sanifica a polpa do dente, a área da polpa. Então você tira uma infecção que está dentro do dente que pode comprometer a região óssea.
Doutor, agora toda dor de dente significa canal? Porque tem gente que fala, não, se não está doendo, deve ser só cárie. Se está doendo, é canal. Aí o pessoal fica desesperado. Então, nem toda dor de dente realmente é canal. As dores que, assim, para a pessoa leiga ter uma ideia, por exemplo, está com dor de dente, tomou um analgésico, não está passando a dor, provavelmente é canal. As dores de dente de canal, elas são muito direcionadas. As dores de cárie iniciais também existem, principalmente quando você tem uma variação térmica simples na boca, comer um sorvete muito gelado, mas as dores que se perpetuam depois do estímulo são dores preocupantes. Tipo, eu tomei o sorvete, doeu o dente. Eu engoli o sorvete, a dor continua. Se essa dor está se perpetuando, é porque pode haver alguma inflamação. O grande problema dos canais, que as pessoas não levam em consideração isso, é que muitas vezes você precisa tratar um canal, ele está infectado, então é um risco à sua saúde geral, só que o paciente não sente dor. Porque a cárie ela pode se desenvolver rapidamente, se ela tem um desenvolvimento agudo, muito rápido, o dente não tem tempo de se defender, então há um processo de dor muito maior. Ou a cárie que tem um desenvolvimento lento, a polpa vai se acostumando àquilo e muitas vezes ela vai entrando em processo de necrose, de morte celular, sem o paciente sentir dor. Ou seja, o canal ele sempre dá um alerta, né, por meio da cárie. É a cárie mal curada, a cárie que não foi tratada, então, que consequentemente se agrava e vira canal. Sim, pode ser a cárie como pode ser um trauma. Qualquer trauma, por exemplo, em dente anterior, vocês já devem ter visto aquelas pessoas com dente escurecido na frente. Ou sofreram um tratamento de canal, antigamente o tratamento de canal, pelo tipo de medicação usada, ele escurecia o dente, hoje não mais isso, porque há uma modernização das medicações. Ou então pacientes que sofreram traumas e nunca foram ao dentista. Então o dente escureceu. Por quê? Porque houve uma alteração dessa polpa. Então o dente ele pode estar o quê? Morto, sem o paciente saber. O dentista, num exame clínico correto, ele tem que checar se seu dente está vivo ou está morto, para ver se há ou não necessidade do tratamento de canal. E como que é esse tratamento, doutor? O tratamento de canal ele vai ser o quê? O dentista vai acessar o dente por cima, tá? Com brocas e motores, na realidade, e através de lima ele vai o quê? Remover aquele canal que está infectado e vai preencher com material obturador. Hoje em dia existem outros recursos, como microscopia, porque na realidade o dentista não consegue enxergar dentro do canal. Ele faz isso por sensibilidade tátil, muitas vezes. Então ele tem que remover uma parede dental que está extremamente contaminada com limas. Então ele vai limpar esse dente por dentro e preencher isso com material obturador. Bom, a gente, pelo que o senhor explica, é um trabalho muito minucioso, né? Extremamente. Quantas sessões são necessárias para um tratamento como esse? Houve uma modificação de sessão também. Hoje em dia se preza fazer tudo em sessão única. Então, num dia você fecha o canal. Porque você quer ver qual foi a origem do problema de canal? Normalmente é o contato com o meio bucal de maneira errada, porque a cárie ela forma um buraco. Esse buraco permite que o quê? Que o meio bucal entre em contato com a parte interna do dente. Então, você tratando o canal em uma única sessão, você já sela esse dente e evita o contato desse tratamento ao meio bucal. Então, o ideal é que se faça numa sessão. Existem casos que você precisa mais de uma sessão, mas são específicos e quem determina isso é o endodontista, que é o especialista responsável em tratamento de canal. O doutor, um telespectador entrou em contato com a gente, ele não se identificou, mas ele pergunta o seguinte, em quanto tempo o canal tem que ser refeito? Tem que ser refeito o canal? O canal ele pode ser refeito, sim. Na realidade, não existe um tempo. Existem canais que existem uma durabilidade muito maior, tá? E outros que podem exigir o retratamento, que a gente chama. Mas, assim, é um risco. Como todo tratamento de saúde que se faz, você pode precisar refazê-lo. Então, não é que houve um erro do dentista. Existem meios e bocas que muitas vezes são complicadas e o grau de infecção local é muito grande, que para você descontaminar esse dente exige um trabalho extra. E muitas vezes você só percebe isso quando você precisa retratar. Bom, então pode acontecer a reincidência. Agora, um dente que então sofreu esse tratamento de canal, ele é mais frágil que um outro na boca ou não? A partir do momento que o tratamento foi finalizado, ele ganha a mesma condição que qualquer outro ali na boca? O tratamento de canal, ele só é finalizado após a restauração do dente. Então, você associa sempre o tratamento de canal e a restauração da parte da coroa dental, da parte coronária, porque daí você devolve a força mastigatória para o dente. Uma coisa que é muito importante notar, e eu não falo isso para assustar os telespectadores, mas as lesões de canal, elas têm um risco sistêmico muito alto, principalmente as lesões do arco inferior. Então, pacientes que apresentam o rosto inchado, porque é canal maltratado, provavelmente
o que acaba acontecendo? Essa lesão daqui pode vir para cá, para a região submandibular. Se ela chega à região submandibular, pode levar o paciente a óbito. Por quê? Porque é um edema de glote, é uma infecção muito forte. A bactéria bucal, ela tem muita patogenia, aquilo causa doença, né? Então, a patogenia da bactéria oral é muito forte. E se ela sai do osso e migra para um espaço submandibular, o risco de vida existe e é muito grande. Muito boa a explicação, doutor. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Nós esperamos o senhor novamente na próxima quinta-feira com outros destaques da saúde bucal. Obrigado a vocês. Obrigado, doutor. Obrigada, doutor. Bom, agora a gente segue aqui com outros destaques do noticiário, porque quanto tempo vai demorar, será, para que homens e mulheres no mesmo cargo ganhem o mesmo salário, Nola? Pois é, o Fórum Econômico Mundial divulgou um dado nada animador, Lidiane. No Brasil, vai demorar um século. As mãos que fazem contas o dia todo são bem diferentes, mas o resultado que elas produzem é o mesmo. Cada um aqui é responsável por algumas dezenas de milhões de reais todos os meses. Ainda assim, de forma geral no mercado, não adianta esperar que homens e mulheres em postos iguais ganhem o mesmo salário. Para esse dia chegar no Brasil, ainda vai ser preciso esperar um século. E não é brincadeira, não. 100 anos para equipararmos, olhando um século XXI e a modernidade que nós vivemos, a princípio me causa um grande susto. O que vai nos provar se é muito ou pouco é se nós hoje, no presente, trabalharmos para isso. Há um número cada vez maior de empresas, entretanto, na contramão dessa maré da desigualdade. Nessa corretora de valores, por exemplo, 40% das vagas são ocupadas por mulheres. E já há uma preocupação desde o primeiro dia para que não haja tamanha diferença salarial entre gêneros na mesma função. Não olhar para quem está sentado na cadeira, olhar para o que aquela cadeira está produzindo. A pessoa tem que mostrar a competência dela. E se ela for competente, não interessa se ela é homem ou se é mulher. Eu acho que ela tem que ser remunerada por isso. Quando o Carol entrou para o mercado financeiro há 10 anos, era a única mulher da empresa. Isso mudou um bocado, mas ela sente falta demais. Não pode desistir, a gente tem que ir atrás do que a gente gosta de fazer e o que a gente quer crescer ainda mais. Independentemente do tempo, esse é um cenário irreversível. Vai chegar lá. Vai chegar. É isso, né? É isso, tem que acreditar. Só acreditando mesmo, né? Bom, e no próximo bloco você vai ver que ocupações de escolas continuam no Paraná. E ainda o que é destaque nas redes sociais, tudo isso daqui a pouquinho. Link Record News faz uma pausa, a gente volta em instantes. Até já. Meio-dia, 17 minutos pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News. Bom, e a gente já convida direto o editor de mídias sociais do Portal R7, Rafael Calisto. Rafael, bom dia para você. Bem-vindo mais uma vez aqui no Link Record News. Bom dia, Nolan. Bom dia, Lid. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, aliás, né? Boa tarde, verdade. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente agora. Tem uma imagem muito legal que eu trouxe para vocês. Sabe quando vocês abrem ali o Face na sua casa e vê aquela imagem meio doida, não sabe se o gato está subindo ou se ele está descendo a escada? Teve a história do vestido branco e dourado ou azul e preto. É branco e dourado, né? Não sei quem que arrumou esse azul e preto. Azul e preto é isso aqui, gente, ó, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Sem polêmicas, tem uma imagem nova. A Lidiane ainda não viu essa imagem, eu vou mostrar para vocês agora. Vamos colocar aqui na tela que eu quero que ela me diga. O que você está vendo, Lid? 2 pernas. E o que tem nessas pernas? Escreve para mim. Creme. Creme, tipo um óleo, é isso? Tipo creme hidratante. Estão brilhando, né? É, creme hidratante. Isso. O pé tá com meia ali. Exato. E a coxa reluzente. A coxa reluzente, mas produto, assim, né? de creme. Porque Isso. o creme tá mal espalhado. Exato. Agora eu quero saber o seguinte, Nolan, o que você está vendo aqui? Eu já vi, já me contaram o que é, mas a primeira impressão eu tive a mesma da Lidiane. Só que ali a gente vê, na verdade, Lidiane, ó, são tintas. Isso tá é tinta de ali? branco a perna dela. É tinta ou é óleo? Ou um creme, né? Um creme ou tinta? Creme hidratante. Você está vendo o creme. É. Agora, volta aqui para mim que eu vou mostrar uma coisa. Tem uma pista. Olha as canetinhas aqui no canto. E depois tem mais canetas brancas aqui. Isso aqui é tinta branca. Pintou a perna com tinta branca. A própria dona das pernas revelou isso depois. Mas até ela ter revelado, todo mundo estava doido com isso. Ou é um creme, um óleo,
ou é tinta. Eu olhei e falei, meu, deve ser a irmã daquele cara que trouxe a bandeira de Tonga na Olimpíada, lembra? Aquele veio todo lambuzado de óleo. Falei, é a irmã dele, é óleo isso aqui, né? Ela tá toda... E na verdade não tem óleo algum ali, não. É só ilusão. Os desenhistas fazem muito isso com desenho, né? Com animação, você faz o brilho no local certo e parece que está brilhando. Isso não é um brilho, isso é a tinta branca. Mas você chegou a enxergar brilho? Na hora que eu bati o olho, eu falei, meu, ela passou algum tipo de creme aí, algum tipo de óleozinho que fica brilhando, sabe? Mas, então eu não consigo ver nada brilhando aqui. Eu vejo o creme mal passado. Ah, o branco tipo creme de protetor solar, é isso? É, tipo isso. Ah, então, você não chegou a ver brilhando, então? Não. Sabe quando você passa, por exemplo, protetor solar e fica mal espalhado. Então, isso. gente, é o seguinte, a Lidiane enxergou a tinta branca. Ela achou que fosse tipo um protetor solar, algo assim que não estava espalhado. Eu vi essa perna reluzente, como se tivesse pegado um papel plástico e passado em volta, Exatamente, sabe? essa foi a impressão que eu tive. Fisiculturista que passa aquele negócio para brilhar, sabe? Eu vi isso de cara. Olha que coisa... Não, então, engraçado, eu não consigo... Tá todo mundo doido com isso. Se tá brilhando ou se tá pintado. Aí descobriram depois que é tinta. Mas e na maioria, nas redes sociais? Todo mundo acha que tá brilhando, cara. Todo mundo acha que tá brilhando porque bate o olho e vê a luz batendo, né? Parece que tá reluzindo. Então é isso. Você de cara já viu a resposta. A certa. Acerta. Comigo aconteceu o que aconteceu com muita gente. A Diane é fora da casinha mesmo. Você viu? Sherlock Holmes das imagens da web ali, Diane. Então. Mas o que acontece geralmente é assim, quem vê a imagem reluzindo, eu fiz esse teste com umas 10 pessoas. Depois que você conta que é a tinta, ela não vê mais que está reluzindo. Então ela já vê o que você vê se contar a resposta. Eu peguei um atalho, então, né? Exato, você foi direto. A dica legal para quem está em casa é pegar essa imagem, mostra para as pessoas e ver a reação delas. É um creme, um óleo ou é a tinta branca direto? Vamos ver o que acontece, né? Majoritariamente, por enquanto, é o óleo. Bom, a gente tem mais novidade aí nas redes sociais, tecnologia agora? Tem, exato. Eu queria aguardar aí, eu não sei se é aqui ou se é aqui, vai. O que aconteceu primeiro? A Apple anunciou que hoje, dia 27, quinta-feira, ela ia lançar um novo MacBook, um novo computador. Essa é a imagem que supostamente seria dele. Principal novidade, aqui você tem um leitor que é de touch, não é mais tecla, onde fica o F1, F2, sabe? Não tem mais isso. É um touch, né? Que você tem uma barra com Wi-Fi, com a bateria. Ele é todo moderninho. Só que essa imagem aqui vazou no site deles. Eles fizeram uma besteira, ou não, vai saber, né? Mas apareceu ontem à tarde, à noite, isso apareceu no site sem querer. E aí eles já fecharam a loja, tiraram tudo para que não vazasse. Então dislike pela bobeada, se é que foi mesmo, mas um like que o modelo é bacana. Agora o que chama a atenção é um retângulo enorme naquele espaço onde a gente utilizaria o dedo como cursor, né? Que a gente chama que de touchpad, perto isso. Do teclado. Exatamente. É bem tem um espaço bem grande. E para a gente concluir hoje tem uma história que é muito boa, que a gente vai continuar falando sobre o assunto aqui, que são as ocupações de escola no Paraná. Essa menina, ela chama Ana Júlia, ela tem 16 anos. 16 anos e chama Ana Júlia, eu vou arriscar um palpite aí que tem a ver com Los Hermanos. Mas a Ana Júlia, para quem lembra da música, essa menina que está aqui, ela deu assim, uma verdadeira lição de moral na Assembleia Legislativa do Paraná. Eu queria mostrar para vocês o vídeo, porque ele foi parar no Facebook e ele está com milhões de visualizações. Eu entrei no YouTube também aqui no meu celular, se você tem um aplicativo, ele tem ali dentro do aplicativo aquele foguinho, que é o que está rolando de mais quente agora. Estava em primeiro o vídeo da menina. Todo mundo falando desse vídeo de 10 minutos que ela colocou. Não foi ela que colocou no ar, né? Na verdade, ela foi lá da TV Assembleia e aí espalharam esse vídeo. Olha o que ela fala para os parlamentares, é muito legal. Eu sou Ana Júlia, estudante secundarista do Colégio Estadual Senador Manuel Alencar de Guimarães. Tenho 16 anos e estou aqui para conversar com vocês, para falar sobre as ocupações. A minha pergunta inicial é: de quem é a escola? A quem a escola pertence? Eu acredito que todos aqui já saibam essa resposta. E é com a confiança que vocês conhecem essa resposta é que eu falo para vocês sobre a legitimidade desse movimento, sobre a legalidade. Se alguém aqui ainda tem dúvida disso, eu os convido a ver o inciso 6º do artigo 16 da Lei 8.069. Se após isso vocês ainda duvidarem da legitimidade do nosso movimento, eu convido vocês a participar das nossas ocupações. Eu convido vocês a nos visitar, a ir conhecer de perto.
É um insulto a nós que estamos lá, nos dedicando, procurando motivação todos os dias, a sermos chamados de doutrinados. É um insulto aos estudantes, é um insulto aos professores. A nossa dificuldade em conseguir formar um pensamento é muito maior da de vocês. Nós temos que ver tudo que a mídia nos passa, fazer um processo de compreensão, de seleção, para daí a gente conseguir ver do que a gente vai ser a favor, do que a gente vai ser contra, para daí a gente conseguir compreender. Tá, é muito bem. E é um processo difícil, não é fácil. Não, é o seguinte, com perdão do termo, né, porque esse assunto merece uma seriedade, mas botou uma banca, né? Sim, botou ela uma tem banca. só 16 anos, isso que é o mais legal dessa história toda. Então, defendendo aí toda essa movimentação dos estudantes. Imagina só, essa menina, é uma menina como essa, uma sementinha como essa que a gente precisa como representante do povo amanhã ou depois. Exato, o feedback que a gente tem até agora é que muitos ali ficaram calados depois dessa verdadeira bronca que ela deu neles, né? Falando assim, olha, colocou todo mundo no lugar e falou, é isso aqui que a gente precisa. E quem quiser ver o vídeo completo, no YouTube, Facebook, tá bombando nas redes, né? Todo lugar tem no Facebook, tem no YouTube com certeza. Tá cheio de milhões de visualizações, tá facinho de achar. Tá ótimo, Calixto. Então a gente espera você amanhã novamente com outros destaques aí das redes sociais. Amanhã eu volto, gente. Boa tarde para todo mundo e um beijo para vocês também. Valeu, outro, Calixto. Até mais. Bom, a gente falou da Ana Júlia, lá do Paraná, e é por isso, então, que a gente segue para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantuch, para saber dos destaques agora lá na região. Olá, Fabiana. Olá, Nolan e Lidiane. As ocupações continuam nas escolas do Paraná. A decisão foi dos estudantes que realizaram uma assembleia nessa quarta-feira. Eles decidiram manter as ocupações até que a pauta de reivindicações seja atendida. Entre essas reivindicações está o pedido da criação de um decreto que assegura que o governo do estado irá vetar a aplicação da medida provisória para a reestruturação do ensino médio aqui no Paraná. Outro ponto importante das discussões foi o Exame Nacional do Ensino Médio, que está previsto para acontecer nos dias 5 e 6 de novembro. Das 850 escolas que estão ocupadas no estado, 145 são locais de prova. Como não há previsão da desocupação dessas instituições, a realização do exame pode ser comprometida. Os estudantes pedem que os locais de prova sejam alterados, assim como foi feito com os locais de votação para o segundo turno das eleições. O movimento Ocupa Paraná deu um prazo de 7 dias para o governo atender as reivindicações e ressaltou que as escolas não serão desocupadas sem a garantia do atendimento da pauta. E o juiz Sérgio Moro negou um pedido da defesa de Lula para que ele se considerasse suspeito para julgar ações contra o ex-presidente. E também tem novidades sobre a denúncia contra Moro que os advogados apresentaram à Organização das Nações Unidas. A ação penal em questão envolve um apartamento do ex-presidente no Guarujá, litoral de São Paulo, que teria sido fruto de pagamento de propina em contratos firmados entre a construtora OAS e a Petrobras. No pedido, os advogados de Lula alegaram falta de imparcialidade por parte de Moro nas decisões que envolvem o ex-presidente. Com a negativa do juiz, o processo segue em andamento na 13ª Vara Federal de Curitiba. E agora, falando sobre outro pedido da defesa de Lula, os advogados anunciaram nesta quarta-feira que a Organização das Nações Unidas aceitou preliminarmente a denúncia que afirma que o petista teve seus direitos humanos violados pelo juiz Sérgio Moro. Entre as supostas práticas irregulares citadas pela defesa estão a privação da liberdade do ex-presidente em março deste ano, durante condução coercitiva para prestar depoimento na Lava Jato, e o vazamento de conversas telefônicas de Lula. Em comunicado, a ONU confirmou que registrou a petição, porém o processo é uma formalidade e não implica em nenhuma expressão ou decisão do comitê sobre a admissibilidade ou os méritos da queixa. Essa etapa será realizada apenas em 2017 ou 2018. O julgamento completo do caso pode levar até 5 anos. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, voltamos ao estúdio com vocês. Amanhã eu retorno com mais destaques aqui do estado.
Tá ótimo, combinado, Fabiano. Obrigada pelas informações. Obrigado, Fabi. Bom, agora a gente segue então ao vivo para Araraquara, interior de São Paulo. A gente vai falar com a Sônia Souza para saber o que vai ser destaque no Record News Paulista daqui a pouquinho. Sônia, boa tarde para você. Oi, Sônia. Boa tarde, Nolan. Boa tarde, Lidiane, a todos que acompanham o Link Record News. E é isso mesmo, vou passar agora os destaques que você aí de casa vai acompanhar daqui a pouquinho no Record News Paulista. Hoje nós vamos mostrar um novo golpe que está sendo aplicado aí. Estelionatários estão se passando por síndicos e estão causando grandes prejuízos para lojistas e também para condomínios residenciais. Eles se passam por síndicos, como eu disse, e fazem compras em grande valor e quantidade, usam documentos falsos e, claro, não pagam, deixa aí o lojista no prejuízo. A gente vai mostrar tudo, como eles estão agindo para que a população fique atenta e não caia nesse golpe. Nós vamos falar também de tecnologia. Um jovem engenheiro ambiental de Cubatão desenvolveu um aplicativo que ajuda a diminuir, a compensar a emissão de gás carbônico no ambiente. Muito legal a ideia dele, super colabora com a natureza aí. E se você aí de casa ficou curioso para saber como esse aplicativo funciona e como ele pode ajudar o meio ambiente, é só assistir o Record News Paulista, que começa daqui a pouquinho, 12h45, logo depois do Link Record News. Nós estamos todos esperando vocês, hein? Então até daqui a pouco. Lidiane e Nolan. Obrigado, Sônia. Daqui a pouquinho, então, a gente vai conferir aí o Record News Paulista. Até já. A gente vai para um intervalo agora e no próximo bloco você vai ver que o ministro Teori Zavascki suspendeu a Operação Metis, aquela que apura a suposta tentativa de policiais do Senado de obstruir investigações de parlamentares na Operação Lava Jato. E ainda hoje é dia de NASCAR aqui na Record News. Portanto, fique ligado. Até já. Link Record News de volta à sua tela, 12h36 pelo horário brasileiro de verão. E hoje, quinta-feira, é dia de NASCAR aqui na Record News, a partir das 10h30 da noite. E por isso, então, recebemos aqui o narrador Marco Túlio Reis e o comentarista Eric Gabriel. Olá, gente, muito bem-vindos aqui novamente ao Link Record News. É sempre um prazer estar aqui. Gente, nós podemos ter algum recorde significativo sendo estabelecido já nesta prova de hoje? É verdade. A equipe Joe Gibbs pode colocar pela primeira vez na história da NASCAR 4 pilotos na fase semifinal. Portanto, olho na tela da Record News, porque isso poderá ser algo inédito. E nós vamos acompanhar juntos hoje, às 10h30 da noite, para ver se a Joe Gibbs consegue essa classificação inédita e histórica. Ah, é muita emoção, hein, para uma só tela. Agora eu quero saber o seguinte, as provas da NASCAR são sempre feitas no circuito oval. Esse tipo de circuito, andar num circuito assim, correr, é sempre da mesma forma, sempre igual? Não, nem sempre é igual. Por acaso, nesse circuito que nós vamos transmitir hoje, que é Talladega, ele é o oval com maior extensão da categoria, ele tem 4.200 metros. Mas, em compensação, na próxima que nós vamos ter, será em Martinsville, que é justamente um menor, que tem um tamanho de 800 metros, seria como 2 pistas de atletismo. Então, para você ver a distância. E aí você tem, na maioria, circuitos de 1,5 milha, de 2 milhas. Então, e aí também tem uma diferença no piso. A maioria é em asfalto, outros são de concreto. E também a questão das inclinações. Então, você tem todas essas variedades e também a questão de estar competindo sempre com um carro, com muitos carros do seu lado. Então, não é, como eu falo, quando alguém fala para você, correr em oval é fácil, não é fácil. Tem as suas grandes dificuldades também, assim como nos circuitos mistos. O que a gente pode dizer sobre a história do circuito de hoje? Nolan, Talladega é muito especial. Já virou, inclusive, tema de filme, Talladega Nights. Você tem que assistir esse filme, é muito legal. É uma prova em que os pilotos terão uma velocidade superior a 320 km por hora e vai ser muito disputada. Nas últimas 5 corridas, nós tivemos 3 vitórias da Ford, uma da Toyota e uma da Chevrolet. Portanto, o equilíbrio deve predominar nessa pista e teremos também a possibilidade de ver novos pilotos com bons resultados nessa pista, o que é uma constante em Talladega. Bom, equilíbrio na pista, mas agora a gente quer saber um pouquinho do bolso, porque justamente para atender os fãs com curiosidade de assistir uma corrida da NASCAR nos Estados Unidos, qual o preço médio dos ingressos cobrados nos dias de hoje? Olha, a International Raceway Corporation revelou
que o preço médio nessa temporada é de $96 ou R$300. Mas aqui fica uma dica, Lidiane e Nolan. Quem vai viajar junto com a família pode verificar se existe a disponibilidade do pacote família, porque assim o ingresso fica mais em conta. Com certeza. Então, para quem está ali curioso para saber das emoções na tela hoje, horário? 10h30 da noite. Exatamente. Isso aí, gente. Obrigado. Todos, então, ligados na telinha da NASCAR, na telinha aqui da Record News, 10h30 da noite. Todos juntos na frequência vibratória. Isso aí, Marco Túlio. Tá ótimo. Bom programa para vocês. Bom trabalho. Até mais. Bom, a gente segue com outros destaques agora do noticiário, porque uma luz misteriosa foi flagrada no céu da Rússia. Lidiane, a gente vai ver a imagem aí, ó. A câmera de um carro registrou a iluminação na região leste da Sibéria. Uma outra câmera também identificou a luz. O fenômeno gerou várias especulações. Alguns apostaram que era um meteorito, outros um cometa ou então um foguete. Teve gente que disse até que era lixo espacial e até extraterrestre. Bom, os cientistas acabaram com o mistério, explicaram que é um meteorito que se moveu a 20 km por segundo, tão veloz que formou aí essa bola de fogo. De qualquer maneira, uma imagem muito interessante, né? Sim, muito impressionante, inclusive. Impressionante também é o tema da nossa enquete, a nossa interatividade, sempre presente aqui no Link Record News. Hoje colocamos em debate a questão do projeto, que é analisado agora no Senado, dando outras possibilidades de uso para o FGTS. Entre elas, a possibilidade de pagamento de um curso superior, pagamento de cirurgias consideradas essenciais à saúde e também quitação dos empréstimos consignados. Perguntamos se você concorda, então, com essas novas possibilidades de uso do FGTS. Hashtag Link Record News pelas redes sociais para votar e colocar o que você pensa ou ainda pelo nosso WhatsApp. 11 95307 1851. E a gente tem participação aqui na tela. Pessoal de todo o Brasil participando com a gente. Miro de Campinas, no interior de São Paulo, não, pois esse dinheiro é para casos de emergência, como o desemprego. O brasileiro gasta dinheiro sem necessidade e essa é uma reserva para tempos difíceis. Obrigado, Miro, pela sua participação. Agora o Marcelo de Jundiaí, interior de São Paulo. Sim, seria muito útil, pois tem um empréstimo e gostaria de quitá-lo. É a opinião do Marcelo, obrigada pela participação. Outro Marcelo aqui, só que de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo também. Sim, temos que analisar o ponto negativo e o ponto positivo, pois estamos passando por um momento de crise no nosso país, com desempregos, e acabamos tendo que recorrer a esse auxílio. Marcelo, obrigado pela sua participação. Tem mais mensagem que chega agora de São Bernardo do Campo. Maria José compartilha. Sim, cada pessoa tem o direito de usar o FGTS como quiser. Valeu, Maria, pela audiência e participação aqui conosco. Roseli de São Paulo, capital. Não. Mais uma manobra para beneficiar bancos, grandes lojistas e afins. Triste o povo não está percebendo o grave momento em que estamos vivendo. Essa é a opinião da Roseli. Você pode continuar participando pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp. O número vai aparecer aí na sua tela, 11 95307 1851. Lembrando que a opinião, então, a enquete vai ser fechada na segunda edição com o resultado oficial na sua tela. Bom, a gente segue aqui com outros assuntos. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão daquela operação METES, aquela que apura a suposta tentativa de policiais do Senado em obstruir investigações de parlamentares na Operação Lava Jato. Ele também mandou transferir todo o processo relativo à operação da Justiça Federal, do Distrito Federal, para o STF. Esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais. Lembre-se de utilizar sempre a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook, no Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News vai ao ar de segunda a sexta, sempre em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Então continuem ligados. Record News, informação para você crescer.